Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu queria que você pudesse abrir comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E vamos ler um pouco desse texto. Eu queria ler a partir do... Vamos ler do início. Verso 1 diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade de, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não puderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será a glória do ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não é mais, diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais a glória do que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois somente em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E todos nós, com os rostos descobertos, contemplando a sua glória, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Pai, graças, Senhor, por essa palavra tão rica e pela revelação do Teu Espírito. Nós somos gratos e eu oro pedindo a iluminação do Teu Espírito em nossos corações e mentes, ampliando a nossa compreensão e a nossa capacidade de obedecer a Tua palavra. Então, Espírito, é você quem testemunha o Cristo e a sua obra. É você quem revela aos nossos corações a obra de Cristo. Então, eu peço a Tua operação aqui, Espírito da verdade. Amém. Irmãos, eu estou há alguns dias com esse texto no meu coração e quando o Júnior pediu para mim falar, eu não tive dúvida de falar sobre ele, né? É um texto que eu particularmente gosto muito. Eu gosto da Bíblia toda, né? Mas alguns textos a gente gosta mais, né? E principalmente os escritos assim de Paulo são os que eu mais tenho meditado. E
enquanto o Samuel falava na semana passada, esse texto veio novamente ao meu coração e também uma parte do capítulo 4 que eu vou falar um pouco mais à frente. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é muito rica e ela tem um tom assim muito pessoal de Paulo, porque Paulo está se defendendo. E se você já leu a primeira carta, você vai perceber como era uma igreja problemática, né? Na igreja de Corinto, pelo menos, havia 4 partidos que se dividiam e estavam constantemente disputando entre si. E Paulo escreve a primeira carta repreendendo essa igreja. Era uma igreja problemática a ponto de o filho pegar a própria mulher do pai, ter um relacionamento com ela. Era uma igreja que tinha problemas em relação ao uso correto dos dons, né? Paulo exorta. Era uma igreja que tinha problema de comida, porque os irmãos, quando celebravam a ceia, não esperavam uns pelos outros. Diversos problemas, né? Nessa igreja, nada se compara com as igrejas atuais, né? E acho que hoje a gente alcançou muito mais a perfeição, né? Mas enfim, é um texto rico. E a segunda carta, Paulo está se defendendo, irmãos. Paulo foi acusado por alguns irmãos que se diziam apóstolos, né, e estavam introduzindo heresias, né, ou tentando trazer os irmãos novamente para uma perspectiva do judaísmo. Você vai ver também Paulo enfrentando esses homens na carta aos Gálatas. E Paulo sempre está tendo um embate contra o falso ensino. Você vê ele falando isso aos Colossenses, aos Filipenses. Então era parte da sua missão. E particularmente aqui no capítulo 3, Paulo está explicando qual é a sua missão e qual é a missão dos cristãos hoje, como ministros de uma nova aliança. Só para a gente lembrar um pouquinho da perspectiva de Paulo e do coração que ele tinha na missão de Deus, eu queria que os irmãos pudessem abrir comigo no livro de Atos, Atos 20, 24. A gente conhece um pouco da história de Paulo, como o Senhor o converteu no caminho de Damasco e como ele viu uma luz tão forte como o sol e falando com ele, e ali ele é comissionado a ser um apóstolo aos gentios. O texto de Atos 20, 24 diz o seguinte: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse texto aqui revela muito o coração desse homem e como ele estava empenhado em cumprir o seu chamado, a ponto de não considerar a sua própria vida como preciosa. Um pouco mais para o final do capítulo da carta de 2 Coríntios, Paulo apresenta as credenciais apostólicas, né, e ele cita os diversos açoites, as prisões e as privações que ele passou. E você vê pelo livro de Atos o coração de um homem que está ativamente na missão de Deus, envolvido a ponto de não considerar a sua própria vida como preciosa, coisa que talvez nós não alcançamos ainda tamanha façanha, porque nós temos em muita estima a nossa própria vida, né? E a Escritura, particularmente o livro de Apocalipse, cita pessoas que diante da morte eles não amaram a própria vida. Talvez muitos de nós aqui, eu também me incluo, não alcançamos esse tipo de característica ainda de ou a fé ou a vida. O contexto social que a gente vive não favorece esse tipo de perspectiva, mas eu percebo que em muito nós temos perdido a fé em detrimento de uma vida, entende? E isso acaba contribuindo com uma ruptura. Acho que talvez em algumas coisas a gente não consegue mais conciliar viver a missão de Deus ou viver a nossa vida. Por muito tempo a gente se dedicou muito em viver a missão e era a missão o tempo inteiro, mas com o passar do tempo a gente se tornou talvez muito ativista e aí você pode estar vivendo hoje uma ruptura. Não, eu vou viver a minha vida, não vou viver a vida de Deus, e isso é um grande erro.
No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, a partir do... Só um minuto, deixa eu me achar, que isso aqui não estava no script. A partir do verso 16, Paulo narra diante do rei a sua defesa, dizendo qual é a missão dele. Olha o que ele fala. Ele contando a experiência que ele teve lá no caminho, que a gente citou. A partir do 16 do capítulo 26 de Atos. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas que ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados entre os que são santificados pela fé em mim. Então, esses dois textos revelam o tipo de coração que Paulo tinha e a compreensão que ele tinha da missão de Deus e da sua tarefa. O seu coração é não considerar a sua própria vida como preciosa, a não ser que ele cumpra a sua vocação. E aqui ele descreve o que ele fazia. O seu chamado era abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E o capítulo 3, que a gente leu aqui de 2 Coríntios, de certa forma, Paulo expande essa compreensão do que é o ministério da Nova Aliança, ao compará-lo com a antiga aliança. E Paulo, certamente, tinha muito conteúdo para falar sobre a antiga aliança, porque a Escritura nos revela o tipo de instrução que ele recebeu e como, após a iluminação do Senhor, ele pôde ver o Cristo nas Escrituras. É interessante que, quando você lê o livro de Atos, a palavra profética que Paulo tinha é o seguinte: a única coisa que o Espírito garantiu a ele era que muitos açoites o aguardavam. E aí você vê a palavra que o irmão Paulo recebeu para seguir a carreira dele, né? Então, irmãos, voltando aqui ao nosso texto, é interessante esse texto, porque esse texto ele é muito mal compreendido, né, no meio cristão e principalmente no meio pentecostal. Aqui há duas expressões usadas, né, que se tornaram um jargão comum, que é a letra mata e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, dá lugar aí, irmão, que hoje o negócio pode ficar, de repente, mais misterioso, né? Você pode dar uma sapateada aí e tal, então dá lugar. Mas essa expressão, a letra mata e onde o Espírito do Senhor está aí a liberdade, ela se tornou um jargão, né, pentecostal. E principalmente a letra mata e essa expressão é usada para relacionar entre a liberdade de fato, o mover do Espírito e a questão do estudo. É muito interessante às vezes quando alguém está perto de alguém que estuda teologia ou é teólogo ou algo do tipo, ele vem com isso, né? Quando você começa a estudar teologia, irmão, cuidado, que a letra mata, né? Então, e quando você está nesses ambientes assim, isso eu já ouvi algumas vezes. Mas, irmãos, em nada o texto favorece esse tipo de compreensão. Eu até compreendo o fato que a gente tem uma dificuldade enorme de ter esse equilíbrio entre uma boa doutrina e ter uma ação do Espírito. Há uma dificuldade grande entre nós nos movermos no Espírito e ter uma boa doutrina, sabe? Ter esse equilíbrio. Ou a gente é muito frio de doutrina, ou a gente é muito ignorante em relação à doutrina, porque a gente espiritualiza tudo. Essa é uma dificuldade de muitos. Minha, se você não tem isso ainda, eu quero andar com você depois para aprender um pouco, porque é difícil. Certa vez eu conversando com o Léo está rindo ali, porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e uma das crises que eu estava, ele falou assim para mim:
converte todo o seu conhecimento em piedade. Irmãos, se aquilo que a gente conhece, se não nos direcionar a Deus, a um lugar de comunhão com Ele, de amor, não é um bom ensino. Se você aprende alguma coisa que fica em você, certamente isso não vem de Deus. Porque tudo aquilo que nós recebemos de doutrina, sim, afeta a nossa vida, mas ela precisa ser devolvida a Deus. Quando a gente canta uma canção aqui, tudo é para a sua glória, é muito lindo e emocionante, mas viver de uma forma que todas as coisas sejam para a glória de Deus é um sacrifício diário e uma luta difícil. E eu não sei você, mas eu sempre me pego fazendo concessões em ou viver para a glória de Deus ou viver para o meu próprio desejo. Então, quando a gente canta, o Senhor é o meu prazer, em parte existe uma verdade interna, sabe, você percebe, você é meu prazer. Você percebe o seu espírito pulsando, mas quando você olha para a sua vida, e eu olho para a minha vida, há muitos outros prazeres que ocupam o lugar de Deus. E a gente fica nesse dilema. E esse também era o dilema desse homem aqui. Se você ler Romanos, você percebe um pouco disso. Mas o que é interessante dessa carta aos Coríntios, se você pensar na cidade de Corinto, pensa no Rio de Janeiro, era tipo Corinto. Corinto era uma cidade cheia de promiscuidade, uma cidade pagã, uma cidade que se orgulhava da sua cultura e uma cidade que era cheia de vícios. E nada parecido com o Rio é mera coincidência, né? E essa igreja em particular, ela é produto desse meio. Então, Paulo prega o evangelho, recebe esses irmãos. Existiam 3 tipos de vamos colocar assim, etnias, né? Na cidade de Corinto: judeus, romanos e gregos. Imagina o que isso produz, né? É uma cultura que é chamada de helenismo, né? Então é uma mistura de culturas, de perspectivas, de forma de ver o mundo. E tudo isso vem para dentro da igreja. Eu acho que a dificuldade quando você converte ao Senhor é nós mudarmos as nossas perspectivas e ter uma ótica de vida a partir do Evangelho. E essa igreja aqui enfrentava esse tipo de dificuldade. Se nós formos pararmos aqui para debater, a gente vai ter diferentes perspectivas de mundo. Eu vim do Nordeste e moro aqui há 10 anos, já quase 11 anos. Então, eu juntei a minha parte da minha cultura nordestina com uma parte aqui do Sul, que eu não sei com o que está se misturando agora, que você cria. Então, a gente está nesse processo de mudança. E a gente acaba, inevitavelmente, sendo produto de um meio. Então, há diversas opiniões aqui. Talvez se eu conversar com você sobre casamento, se eu conversar com você sobre criação de filhos, você vai falar: não, a minha forma é melhor de ver casamento. A minha maneira é melhor de ver casamento. A dificuldade de você ver em comunidade é colocar tudo isso de lado e pensar a partir de uma perspectiva escritural. Porque quando alguém quer te trazer esse ensinamento, você já toma a pessoa como, não, arrogante, sabe de tudo. É uma dificuldade. A igreja enfrenta dificuldades. E isso passa muito por esse crivo de nós não compreendermos a graça que foi disponibilizada em nós em Cristo. A graça de nós podermos conhecê-lo. A graça de nós sermos livres diante dele do pecado. Então, uma igreja que foi fundada por Paulo, agora está quase que como uma inimiga de Paulo aqui. E ele tem que se defender, e aí ele diz: eu tenho que outra vez me recomendar a vocês mesmos são a minha carta de recomendação. Os irmãos aí que são um pouco mais antigos na fé, vai lembrar da época da carta de recomendação, né? Se você chegasse numa igreja sem uma carta de recomendação, quem veio para cá esses dias, né? Trouxe a carta de recomendação. Traz a carta aí para o pastor ler, para a gente saber do teu BO.
tinha a carta de recomendação, né? Hoje não tem muito isso. A gente precisava talvez trazer essa cultura que vem cada bomba, né? Não vem nem a carta dizendo esse irmão aqui passou por isso. Mas Paulo aqui ele diz: eu não preciso de carta. Eu estive aí com vocês ensinando, gastando a minha vida, e vocês estão querendo que eu me recomende novamente. Mas Paulo aproveita essa oportunidade para ensinar a igreja sobre o ministério da nova aliança. E aí, irmãos, ele se apresenta aqui no verso 6 da seguinte maneira, que a partir do 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa é a primeira relação que Paulo faz entre a nova e a antiga aliança. Agora, na nova aliança, todos são ministros dessa aliança. Não está mais reservado a uma elite ou um grupo de pessoas específico. E a relação que ele coloca aqui entre a operação das duas alianças é que uma só serviu para condenar ou denunciar o pecado e a outra trabalha operando vida. A lei, quando você lê na carta dele aos Gálatas, ele diz que a lei se tornou um aion, ou um condutor. É a lei que revela o Cristo e é a lei que revela a necessidade de salvação. A Escritura revela que Cristo, ele não aboliu a lei, mas ele cumpre toda a exigência da lei, e por causa da sua justiça, que ele satisfaz com a sua morte, nós somos justificados mediante a sua obra. Por isso que quando Paulo diz que a letra mata, ele não está falando sobre a questão da letra em ler. Ele está falando sobre a letra, ele está falando sobre o ministério da lei. O ministério da lei apenas revela a corrupção do homem e mostra a sua incapacidade de cumprir a lei de Deus. Por isso que Jeremias profetiza que vai chegar um tempo que eu vou fazer uma nova aliança, eu vou dar a vocês um novo coração, eu vou escrever dentro de vocês a minha lei e eu vou dar um novo espírito. E ele continua dizendo: ninguém mais precisa dizer ao seu irmão, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Essa é a graça que está disponível a nós na nova aliança. E por causa dessa ação de Deus, o conhecimento de Deus é disponível a todos. Mas pouco nós desfrutamos dessa realidade, porque nós ainda continuamos sempre à procura de mediadores. Não, eu vou naquele irmão lá, que ele é mais ungido. Eu vou lá porque ele tem a palavra de Deus. Não que nós não sejamos edificados uns pelos outros. Mas na jornada cristã, você não pode ter uma relação de dependência estrita de alguém. Nós temos uma relação, sim, de dependência uns dos outros, mas não que você depende de mim ou depende de um pastor para manter a sua espiritualidade, para manter a sua vida com Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não há outro. Quando a gente fala, o véu foi rasgado, mas a gente pouco se coloca diante de Deus em oração e fazendo as nossas próprias petições. A gente sempre está achando que tem alguém que está mais próximo de Deus e eu não tenho o mesmo tipo de acesso. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Dando glória aí. Porque o Espírito é que vivifica. Então, meus irmãos, pelo fato de nós estarmos em uma aliança superior, a glória excede, o conhecimento excede. Olha só o que o autor aos Hebreus fala sobre a questão da superioridade da aliança. Jesus se tornou o fiador de uma superior aliança. Hebreus 7:22. E em Hebreus 8:6, olha o que ele fala: Jesus obteve o ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança e instituída com base em superiores promessas.
no 9,15, o autor fala: ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança. Interessante a forma como a Escritura conecta essas duas realidades. No final do capítulo 11, aos Hebreus, o autor diz que aqueles que participaram do novo pacto aguardavam um tipo de realizar dessa nova aliança para que eles fossem aperfeiçoados. O autor diz: sem nós eles não são aperfeiçoados. Então isso representa uma transição que há no plano de Deus. Então, para a gente pensar um pouco, a ênfase da nova aliança é vida, justiça, liberdade e glória. Então, as marcas da nova aliança, como um ministério, é vida, justiça, liberdade e glória. Vida, porque nós somos regenerados mediante a sua obra salvífica. Justiça, porque também a sua obra estabelece a paz entre Deus e os homens. Romanos fala, né? Justificados, pois, mediante a paz, mediante a fé, vocês têm paz com Deus. E é também uma aliança de liberdade, porque a obra de Cristo nos liberta do domínio do pecado. Ela não nos libertou ainda da presença do pecado, mas nós somos libertos do seu domínio. E é uma aliança de glória, porque ao findar dessa era, a glória de Jesus vai ser manifesta em nós de tal maneira que toda corrupção será removida e nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Nós aguardamos esse momento. Se você não tem expectativa nesse momento, talvez você precisa rever seus conceitos, ou, como Paulo fala, né, examine se você está na fé. Porque, irmãos, olha o que ele fala no capítulo 5 de 2 Coríntios. Pois nós que estamos neste tabernáculo, a partir do verso 4, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o nosso corpo mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, nos dando o penhor do seu Espírito. Pelo fato de Deus nos ter dado o seu Espírito, há um gemido, né? Ele também escreve isso aos Romanos, e nós desejamos ser revestidos dessa nova natureza que nós já experimentamos. Então essa é uma graça que só é experimentada por aqueles que estão participando desse novo pacto. Essa é a glória que excede a nova aliança. E aí, no capítulo 3, Paulo faz uma comparação entre Moisés e a realidade do novo pacto. Se você ler Êxodo 19, se você ler Êxodo 33, você vai ver a maneira como a lei foi revelada, né? O monte está fumegando, relâmpagos, ninguém pode tocar no monte. Moisés sobe no monte, recebe as tábuas, o seu rosto está brilhando, e ele pede para ver a glória de Deus, e Deus fala: não, eu vou passar e vou proclamar o meu nome. E aí ele ouve o nome do Senhor ali, e tem uma revelação poderosa, a ponto do seu rosto ficar brilhando e ele ter que encobrir o seu rosto. Só que, na perspectiva aqui de Paulo, ele diz que a glória de Moisés era uma glória que acaba, é uma glória que se desvanece. E ele dá a entender aqui que Moisés sabia que essa glória estava acabando. E aí, quando ele estava diante do povo de Israel, ele colocava um véu. E quando ele estava diante de Deus, ele tirava esse véu. Para quem está vendo um véu cobrindo, parece que há muita glória, né, ainda acontecendo. Mas o véu estava cobrindo e a glória estava desaparecendo. Essa é a perspectiva de Paulo ao ver Moisés, né? Ele diz: Moisés cobriu o rosto porque a glória estava acabando. Mas a glória que é revelada em nós, em Cristo, é uma glória que progride, é uma glória que é crescente. E essa glória que opera em nós é a glória que nos faz nos tornar semelhantes a Ele. E no verso 16,
a gente começa a ver aqui que Paulo diz que sobre, na verdade no 14, né? É muito interessante esse verso 14, que a gente que tem uma incumbência de orar por Israel, orar a partir dessa perspectiva, porque o texto fala que até hoje, também até hoje, né? Naquele tempo de Paulo ele fala, um véu encobre os corações, para que quando a antiga aliança é vista, é lida, eles não vejam o Cristo. Então há algo que obscurece o coração. Essa é uma perspectiva de oração. Senhor, remove o véu para que eles vejam o Cristo, né? E aí o 16 diz, quando alguém, porém, se converte ao Senhor, o véu é removido. Então nós que tivemos uma experiência de conversão, de certa forma, a Escritura ensina que o véu é removido. Esse véu fala a respeito da incredulidade. O véu é removido para que nós possamos ver o Cristo. E aí, quando alguém se converte ao Senhor, ele recebe essa graça da habitação do Espírito Santo, e o texto diz, de Efésios, que Deus derrama em nós toda sabedoria, entendimento e compreensão pelo seu Espírito. Então, irmãos, a graça que nós temos acesso na nova aliança é que nós podemos ver o Cristo de uma perspectiva a qual ninguém viu na história até que ele se manifestasse. E pouco nós desfrutamos dessa realidade, às vezes, de estar diante de Cristo. E pouco, às vezes, as nossas reuniões tem pouco da presença de Cristo, porque há pouco do Cristo revelado em nós. E chega aqui, você não tem o que dizer. Por quê? Nós não temos um exercício de meditar nas Escrituras. Colossenses 3,16 diz, né, habite ricamente a palavra de Cristo, falando entre vós salmos, hinos e cantos espirituais. A gente chega aqui e está mudo. Por quê? A palavra não habita em nós. A gente está muito cheio de si e pouco cheio de Cristo. E aí, se a gente for falar aqui, meu irmão, só vai sair besteira. Por isso que a gente fica com medo. Quando eu converti ao Senhor, eu vim de uma realidade, né, de educado na igreja e converti aos 19 anos. Eu tinha medo de orar. Porque tu pensa assim, cara, todo mundo ora tão bonito, velho. Eu não sei orar. Aí você começa a ler a Bíblia, você aprende a orar. Porque tem muita oração, tem muita linguagem aqui. E aí, aos 19 anos eu tive essa experiência e eu acredito que foi essa experiência de remover o véu. Porque eu fui educado na igreja, mas eu não vi o Cristo. Você pode ser educado na fé cristã e não ver o Cristo, ainda vê um véu que encobre o seu coração. E esse véu se chama incredulidade. Nós somos muito afetados por essa perspectiva. No verso 6 do capítulo 4, olha o que fala. Porque, na verdade, o 4:4, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Enquanto Deus opera descortinando a sua glória para que nós possamos ver Cristo, que é a imagem de Deus, a operação de Satanás é encobrir e endurecer os corações para que não veja a glória de Deus na face de Cristo. Porque se o seu coração é removido o véu e você vê a Cristo, o resultado é sair do domínio das trevas e se voltar para a luz. Agora, você pode estar pensando aí agora mesmo, né? Mas eu já ouvi falar sobre isso quando eu me converti. Mas, talvez, mesmo depois de alguns anos de conversão, nós voltamos a cobrir o nosso rosto. Voltamos a cobrir o nosso coração, porque aquela primeira glória parece que é uma glória que abafou, né? Aí a gente só ficou com a aparência de glória. Amém, irmãos?
Até eu tô tenso, né? Então, meus irmãos, agora a boa notícia é, no verso 17, eu queria só frisar, irmãos, algo sobre Paulo, que eu tinha anotado aqui. Quando você vai perceber a teologia paulina, sempre que ele começa a abordar o Evangelho, ele sempre fala do problema e da condição da humanidade. Aos Romanos ele diz, né, todos pecaram e são privados da glória de Deus. Então, quando a gente vai abordar alguém para anunciar o Evangelho, se a gente não aborda a partir dessa condição caída, a gente não deixa implícito a necessidade de arrependimento, né? E a necessidade, se você não tem nada para se arrepender ou para melhorar, por que você precisa de Deus, né? Então fica difícil. Se a gente só falar Deus te ama, vem para Jesus. Em parte é verdade, né? Não é toda a verdade. Então a condição daqueles que não são regenerados é dureza de coração. Isso é a Escritura e não há outra forma de descrever. Então, a característica daqueles que estão não regenerados e que precisam ser alcançados pela graça de Deus é dureza de coração e entendimento obscurecido. A não ser que o Espírito Santo haja e remova a incredulidade por meio da operação de Cristo, não há como a pessoa vir para a luz. É interessante, eu estava pensando um pouco sobre isso hoje e nem estou muito ainda organizado as ideias ainda, né? Mas você vai ver Moisés e ele fazendo a seguinte oração, né? Peço que me mostres a sua glória. E aí, o que Moisés queria ver, né? De repente ele queria ver o Cristo já ali diante dele. Você vai em João fala, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu estava pensando hoje, Cristo é a resposta da oração de Moisés. Nós vimos a sua glória. O que Moisés queria ver, nós vimos. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tem um texto de Pedro que ele fala assim, embora vocês, não tendo vendo Cristo, vocês se alegram com alegria inenarrável, né? E aí ele fala, a salvação que vocês hoje estão vendo é o que os profetas estavam investigando. Quando o Espírito de Cristo indicava que ia ser revelado o Cristo. Então, todos os profetas desejaram ver e participar daquilo que está disponível a nós. E isso é a glória que excede, porque Cristo, a imagem de Deus, foi revelada a nós. E continua sendo revelada a nós por meio do seu Espírito. Isso é glorioso. Isso é uma glória progressiva. É por isso que Paulo disse aos Filipenses, tudo eu considero como esterco, como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu considero tudo como perda, ele disse. Mas talvez o nosso maior dilema hoje resida nessa realidade, em nós considerarmos tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque hoje, irmãos, quando a gente converte ao Senhor, você é um nada, vamos dizer assim, você não tem nada, então é fácil você dizer que perde tudo. O que você tem hoje para perder? Eu tenho muita coisa. Foi tudo que Ele me deu, né? Mas eu não quero perder. Muita coisa. E a gente começa a calcular. Sabe, quando a gente está no início ali, você não calcula nada, vai na doida. É agora, se joga de cabeça. Mas agora, com um pouco mais de entendimento, você começa a calcular. E aí a gente perde Cristo de vista. Por isso que às vezes a gente pode estar tomado por uma frieza. Porque a única coisa que é capaz de acender o nosso coração é o Evangelho. É o testemunho de Jesus. Enquanto você está esperando aí receber uma palavra profética, receba aí, irmão. Está aí a palavra.
Ai, meu Deus. Eu queria ser pentecostal hoje, mas eu não tô, acho que eu não estou conseguindo. Irmãos, vamos caminhar um pouco aqui para o fim. Esse texto aqui, da liberdade, né, que é tão polêmico, onde o Espírito do Senhor, a liberdade, né, dá lugar aí e tal. Não é para você dar pirueta, cambalhota, sapatear. Se você quiser fazer, até pode. A gente não recomenda muito, mas pode. Mas a liberdade que ele está dizendo aqui, que é a condição daqueles que estão no novo pacto, é a mesma coisa que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei foi anulada no sentido de você cumprir as exigências da lei. De forma alguma nós iríamos satisfazer a lei, mas Cristo cumpriu toda a exigência para que nós pudéssemos ser livres desse jugo, e Ele coloca um outro jugo sobre nós que é suave, né? Eu gosto daquele texto de João, que ele fala na primeira carta: os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, o Senhor tem um fardo suave, e é esse fardo de liberdade. Liberdade não é a licenciosidade de você fazer tudo, né? Leia Romanos 6, de tarefa de casa. Então, a lei, a liberdade da lei, é concretizada pela presença vivificadora do Espírito Santo. E essa liberdade abrange libertação do pecado, da morte, da condenação eterna. Por isso o texto fala, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Isso é muito importante. A lei do Espírito da vida, e nos liberta do pecado e da morte. Tudo isso que Deus faz, irmãos, nos conduz a uma realidade que é o verso 18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então aqui a gente encontra uma parte do que é o propósito eterno de Deus para a redenção do homem, que é trazer de volta essa imagem que foi deturpada pela presença do pecado. Então, se nós participamos dessa aliança, fomos regenerados, o véu foi removido do nosso coração e nós somos transformados à sua imagem por causa da sua graça, e nós que cremos em Jesus e nós não estivermos desfrutando dessa realidade de sermos transformados à sua imagem, alguma coisa está errada. Se nós dizemos assim, não, eu creio em Deus, eu estou aqui todo dia, eu sou cristão, um bom cristão, e nós não temos a imagem de Jesus em nós, alguma coisa está errada com a nossa vida. Se anos e anos e anos a gente está caminhando com o Senhor e não manifesta a realidade da vida de Cristo, a gente precisa parar para refletir a nossa fé. Sabe aquela árvore quando está nascendo aquela florzinha que vai dar o fruto depois? Se nessa florzinha, não vou nem dizer o fruto não, se nem a florzinha está aparecendo ali que vai dar sinal que vai nascer o fruto, alguma coisa a gente precisa rever, a gente precisa repensar o que é a nossa perspectiva de espiritualidade cristã, né, de vida cristã. Porque o propósito eterno de Deus, né, Romanos 8:29 diz que aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, quando a gente fala sobre família de Deus, ser da família de Deus, Deus não quer nenhum filho feio, irmão. Só quer filho bonito, parecido com Jesus, né? Se Jesus é bonito, Ele quer que os filhos deles pareçam com o filho mais velho. Então, nós somos chamados para essa realidade. Eu gosto do texto de 1 Coríntios 9, né? Fiel é Deus pelo qual vocês foram também chamados à comunhão do seu Filho. Então, Deus nos chamou para essa realidade de comunhão. E nessa realidade é que nós somos transformados à sua própria imagem. E
Essa liberdade que nós temos de conhecer a Cristo é uma realidade gloriosa e nós precisamos desfrutar disso. E para terminar, eu queria que a gente pudesse ler 2 Coríntios 4:16. Para resumir, eu vou até desligar aqui para não ficar tentado. A Dani perguntou quantas folhas tinha o teu sermão hoje. Aí eu falei 5. Aí ela ficou me olhando, né? Como alguém faz um esboço de 5 folhas? Ela briga comigo. Olha só, irmãos, aqui no tudo isso, vamos ler o 7 rapidinho, 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Tudo isso que a gente está falando que é glorioso, Deus decidiu derramar ou depositar em vaso de barro, que somos nós, né? Uma estrutura tão frágil que contém um tesouro tão precioso. Quem aqui já viu o vaso de barro, né? Lá no Ceará chama de pote, né? O pessoal colocava até água para beber. Quando a minha mãe falava assim, coloca água lá no pote, eu tinha medo de quebrar o vaso, né? Porque se quebrasse aquilo ali era uma pisa. Lá no Ceará, coça aqui chama de coça, né? Lá no Ceará é pisa. É pancada mesmo, irmão. Quebrou o pote, é porrada. Mas olha só, olha que beleza que é o que esse texto diz. Deus colocou um grande tesouro em um vaso de barro e esse ato revela que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Por isso, irmãos, que o cuidado que nós precisamos ter enquanto cristãos é jamais ocupar o lugar que pertence a Deus e devolver a Ele toda a glória. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, que Ele operou, não é mediante o nosso mérito, mas por causa da sua graça e a obra do seu Filho. E isso precisa ser motivo de louvor. Se nós que somos salvos não louvamos a Deus diante da obra da redenção, quem vai querer esse negócio, irmão? Se a gente está aqui morto, triste, e diante de uma obra de redenção, quem vai querer comprar um negócio desse? Então, por isso que nós precisamos resgatar no nosso coração esse fervor pela palavra de Jesus, pelo testemunho de Jesus. Porque se você for falar para alguém triste que Jesus é bom, irmão, quem vai querer comprar isso? Quem vai querer aceitar isso como uma verdade? Eu não estou querendo dizer que, porque depois ele vai falar sobre diversos problemas aqui, e ele fala, nós não desanimamos, e eu quero encerrar com isso. Olha o 16, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não é que, devido ao fato de ser uma realidade tão gloriosa, implica em ausência de problemas e circunstâncias adversas. Mas nós precisamos encontrar na nossa fé um tipo de alegria que vai sobrepujar os nossos problemas. Não é que a gente vai colocar de lado os problemas como se eles não existissem. Eu acho que o que mais pesa contra nós hoje é a ausência de esperança. A gente é muito positivo. A gente tem muita palavra de fé que a gente declara às vezes, né? Mas não tem esperança nas nossas palavras.
porque a esperança cristã expressa uma realidade eterna. Não é uma realidade utópica que é do imaginário, mas é uma realidade que é palpável, que já existe. Agora mesmo tem pessoas que morreram que estão desfrutando disso. E nós aqui, a gente está desesperado com o amanhã. A gente está desesperado com os problemas que a gente passa. E qual é o poder que a nossa fé tem? Qual é o poder que a nossa fé tem hoje, irmãos, para a solução dos nossos próprios problemas? Às vezes a nossa vida expressa que a nossa fé é pouco eficaz em relação aos nossos problemas. Porque a gente já aprendeu a resolver tudo, né? A gente já aprendeu a fazer tudo. E a gente não busca mais em Deus esse como fonte única do recurso para a solução. Tudo isso, irmãos, é fruto da misericórdia. Eu queria que os irmãos pudessem ficar de pé para a gente orar um pouco. E de tudo isso que nós falamos, Paulo diz que Deus nos constituiu ministros da reconciliação. E nós precisamos anunciar essa mensagem dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando sobre ele suas transgressões e pecados. Então nós recebemos a palavra da reconciliação. E o texto diz, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. E eu queria que nós pudéssemos orar, e eu queria tomar essas palavras de Paulo como uma palavra para nós hoje. Capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores de Deus, exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável eu escolhi você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis aí agora o tempo oportuno. Eis aí agora o dia da salvação. Eu acho que a exortação do Espírito para nós hoje é essa: não recebam em vão a graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus que operou em mim e em você foi de maneira poderosa, de que nos faltam palavras para definir a forma como Deus operou, moendo seu filho, fazendo dele pecado. Olha essa verdade que, se ela não penetra o seu coração, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que Paulo exorta: não recebam em vão a graça de Deus. Então, se a graça de Deus alcançou a sua vida, ela não pode ser recebida em vão, ela precisa estar em operação, ela precisa nos conduzir à imagem de Cristo. Por isso o texto diz: não recebam em vão a graça de Deus. Eu não sei o que é um ser tão puro e tão perfeito assumir uma matéria tão corruptível, se tornar pecado a ponto de morrer. Não dá para a gente definir em palavras, né? Mas Deus fez isso. Deus fez seu Filho pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feito justiça. E eu queria que a gente pudesse celebrar um pouco e orar ao Senhor
conscientes dessa obra, e se de alguma forma isso não alcançou o seu coração, nós oramos, Senhor. Faz a tua obra aqui, Espírito Santo. É você que remove o véu dos corações, Senhor. Espírito Santo, nós sujeitamos a Ti. Venha vencer-nos novamente, Senhor. Vença a nossa rebeldia, vença a nossa incredulidade. Espírito Santo, nós precisamos tanto da Tua influência em nós. Espírito Santo, nós precisamos da Tua luz, nós precisamos do Teu conhecimento. Porque a Escritura disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós não queremos mais voltar ao jugo de servidão. Nós não queremos nos sujeitar novamente, uma vez que você nos tornou livres. Então, Espírito Santo, vem e nos faça livres mais uma vez. Senhor, se nós estivermos cativos a pensamentos, aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, quebra agora essas estruturas, Senhor. Quebra agora tudo aquilo que se ergue contra o conhecimento de Deus e cai sobre nós com graça e súplicas. Venha nos animar, Espírito Santo. Nós precisamos da sua obra em nós. Agora mesmo, Espírito Santo, quebra as cadeias, Senhor. Quebra sofismas. Quebra filosofias, Senhor. Quebra as mentiras. Quebra as heresias aqui agora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós invocamos o Teu nome. Nós invocamos a Tua presença. Esse é um momento oportuno, Senhor, para a Sua ação. Então, Espírito Santo, converta os nossos corações. Remova aquilo que nós colocamos, Senhor, sobre os nossos corações. Chore arabandarabasoriana.